A graça e a paz do Senhor, irmãos, amém? Nessa manhã nós estamos aqui com alguns irmãos aqui, graças a Deus, de volta aqui ao templo, né? Mas templo do Espírito Santo sabemos que somos nós, mas seguindo a quarentena e com todo respeito, está todo mundo de máscara aqui, graças a Deus, o álcool gel, mas é muito bom ver os irmãos, mesmo que seja de escala em escala, como hoje, os irmãos que estão aqui, irmã Soane, evangelista Cledinha, irmão Clemer, irmão Maria José, todos os que estão aqui, os que ainda irão chegar. Queremos agradecer a Deus pela vida de cada um e também dizer o seguinte, irmãos, é necessário nós mantermos a comunhão, porque a brasa só fica acesa no braseiro. A igreja foi criada para isso, para uma comunhão, e nem todos os irmãos poderiam ou podem acessar a internet. Existem aqueles ainda que estão atrasados no meio de comunicação, mas por isso nós fizemos também essa escala. Mas para nós é muito bom estar aqui, amém? Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele que nos dê a direção dessa escola dominical nessa manhã. Vamos fechar os nossos olhos, amém? Soberano e eterno Deus, nós te louvamos nesta manhã, Pai. Queremos te adorar porque até aqui nos ajudou o Senhor. Queremos te adorar, Senhor, porque a boa mão do Senhor tem estado conosco, nos guardado, nos abençoado, nos livrado de todos os males. Nessa manhã, Senhor, queremos apresentar aqueles irmãos que estão em casa, nos acompanhando pela live, Senhor, participando dessa escola bíblica dominical, Senhor, e na certeza, Senhor, que iremos aprender um pouco mais a que o Senhor nos chamou, para que nós pudéssemos chamar a outros a que, Senhor. Quando o Senhor se assenta ali no sermão da montanha e separa os discípulos da multidão, o Senhor está dizendo para eles, é para isso aqui que eu chamei vocês, Senhor, que possamos aprender mais um pouco. Para que foi que o Senhor nos chamou nesta manhã? Senhor, ensina a igreja, Senhor, a buscar os teus ensinamentos, muito bons ensinamentos dos profetas, ó Deus, dos patriarcas, dos reis que te serviram, dos apóstolos. Mas, Senhor, se nós não seguirmos as tuas orientações, Mestre nosso, Jesus de Nazaré, se nós não seguirmos as tuas orientações, não adianta partirmos para os outros personagens da Bíblia, porque os outros são personagens, mas o Senhor é a verdade, o Senhor é o caminho e o Senhor é a vida. Que possamos buscar no Senhor a essência da vida, no manual da vida, que é a palavra do Senhor. Senhor, como um aparelho que nós recebemos em casa e tem o manual, como ele funciona, o Senhor nos deu a tua palavra para nos ensinar como viver a vida, como existir aqui nesta terra de forma correta. Que possamos nesta manhã, Senhor, aprender de Ti, que o Teu Espírito possa nos inspirar e inspirar, Senhor, para que a revelação do Senhor esteja sobre a nossa mente. Meu Deus, que haja fundamento e que haja construção sólida sobre esse fundamento sólido que é a Tua palavra, Senhor. Uma vida sem fundamento sólido, uma vida sem construção sólida, de nada adianta. Ser conosco, Senhor, nesta manhã, que o Teu Espírito visite cada um que está em casa agora, abrindo a Bíblia conosco, e cada um que entrou aqui para juntos cultuarmos ao Senhor. Ser conosco, Senhor, nesta manhã. Queremos te adorar e pedimos, vem o teu Espírito, ou manifesta o teu Espírito de dentro para fora, e que venha sobre aqueles que necessitam e daqueles que precisam também de um jorrar de água. Que o teu Espírito possa manifestar de dentro para fora como rios de água viva. Ser com todos nós nesta manhã, em nome de Jesus. Nós acordamos o dia e queremos te adorar, Senhor, em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, amém. Vamos adorar a Deus, aleluia, com o nosso irmão Hércules. Da eternidade.
pra onde você está, pra onde você está. Que me dera ser um anjo e poder voar pra onde você está, pra onde você está. Dia e noite eu te amaria, dia e noite, dia e noite eu te amaria, dia e noite. Jesus, uma vida é pouco pra te amar, me dá eternidade com você. E quem me dera ser um anjo e poder voar pra onde você está. Dia e noite eu te amaria, dia e noite, dia e noite eu te amaria, dia e noite. Louvado seja Ele nessa manhã. Eu vou pedir a um dos irmãos que olhe a Deus nessa manhã, amém? A irmã Cleide, o irmão Cléris, amém? Soberano Deus, eu quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer porque o Senhor tem colocado as coisas no lugar, Senhor. Meu Deus, o tempo é teu, a hora é tua, Senhor. Meu Deus, nós não sabemos pedir, Senhor. Tua palavra diz que nós não recebemos porque nós não pedimos da forma correta, Senhor. Mas, meu Deus, em nome de Jesus, nesse domingo, Senhor, meu Deus, nos ensina primeiro a agradecer, Senhor. Meu Deus, nos ensina primeiro a agradecer pelo que o Senhor tem nos dado, Deus. Meu Deus, nós somos gratos, Deus, porque o Senhor tem conservado, Deus, o nosso povo, o teu povo, Senhor. Meu Deus, conserva, Deus, os corações em Ti, Senhor. Meu Deus, conserva, Senhor, a mente em Ti, Senhor. Meu Deus, faça com que o que está fora, Deus, não entre no nosso coração, Senhor. Meu Deus, faça com que a nossa fé, Deus, não se abale, Deus, diante das circunstâncias, Senhor. Meu Deus, faça com que, Deus, o nosso desejo de Te adorar, de Te amar, Senhor, não altere, Deus. Meu Deus, é com o coração alegre, Senhor, mesmo diante de dias maus, diante de dia triste, Senhor, que eu quero Te louvar, Deus. Eu quero engrandecer o Teu nome, Senhor. Meu Deus, porque a Tua igreja, Deus, depende de Ti, Senhor. Meu Deus, o Teu povo depende de Ti, Senhor. Meu Deus, a Tua misericórdia, a Tua graça, Senhor, é essencial, Deus, para a Tua igreja, Deus. Meu Deus, não como instituição, mas como povo, como pessoas, Deus. E nesse momento, Senhor, visita, Deus, a Tua igreja, onde estiver gente reunida, Deus, onde tiver um povo reunido, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Deus, visite e acalme, Deus. Tira toda ansiedade, tira toda tristeza. Meu Deus, tira toda, Senhor, tira todo o desejo de desistir, Senhor. Meu Deus, vem com esperança, Deus. Meu Deus, vem com amor e vem com paz, Senhor, nesse domingo de Dia das Mães, Senhor. Meu Deus, visita os órfãos nesse dia, Senhor. Meu Deus, visita, Senhor, as pessoas que perderam mãe, Senhor. Meu Deus, sabemos que é uma data, Deus, importante, Senhor, mas é uma data para alguns triste, Deus.
Meu Deus, e nesse momento eu quero que o seu Espírito Santo, e te peço com toda a graça, Senhor, que o teu Espírito Santo acalme todo o coração, Deus, nesse tempo de crise externa, Senhor, porque bem como fala a tua palavra, Senhor, nós somos do céu e no céu não tem crise, Senhor. O céu é paz, o céu é alegria, o céu é regozijo, Senhor. Meu Deus, e nesse momento, Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor nos trouxe o céu nessa terra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, é honroso estar aqui, Senhor. É honroso estar nesse pouco ajuntamento que estamos. Nós queremos te louvar por isso, Senhor. Pai, é maravilhoso poder servir ao Senhor. E hoje eu te peço como presente, resgata, meu Deus, resgata o serviço em nós. Amém, Jesus. Resgata a gratidão, Meu Deus. o temor a ti, Pai. Deus. Nesse momento a tua igreja, Senhor, Deus. precisa de temor, Deus. teu coração agradecido. Amém. Apesar de tudo que estamos passando, Senhor, nós temos motivos de sobra de sermos gratos a ti, Pai. Aleluia. Vem de encontro, Senhor, Senhor Deus. às nossas famílias. Vem de encontro, meu Deus, às nossas igrejas. Vem de encontro a cada um de nós. Pai, o Senhor tem interesse em colocar tudo no lugar. O Senhor tem interesse pela família. O Senhor se interessa pela família. Por isso que Jesus, ao vir ao mundo, o Senhor não precisava de ninguém para trazer Jesus ao mundo. Mas o Senhor escolheu uma família. Por isso, Jesus, é tempo de resgate, de restauração da família. Porque o Senhor é o autor da família. O Senhor é o dono da família. E é como família que eu te peço nesse dia. Ser conosco, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas. Eu te louvo pelo privilégio de ser mãe. Te louvo porque hoje é o dia das mães. E ser com as mães nesse momento. Toca no coração de cada uma. Derrama o teu bálsamo e o teu mel sobre cada uma em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar a Deus, irmãos. Tira o pecado. Santo é Jesus. O Messias adorado, Tu és o Messias adorado. liberado por nós. Vem liberado, Jesus. Com precioso Tu és Deus. Cordeiro de Deus. Jesus, aleluia. Com Precioso é Cordeiro Cordeiro de Deus. Que seria de nós, Jesus, se não fosse o Senhor? Teus olhos são como fogo, e tua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Oh, aleluia, o Senhor guerreia pela igreja. Teus olhos são como fogo, e tua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. É com a tua palavra que nós vencemos a adversidade, Senhor. Só teu nome é doce como mel. Oh, aleluia. Só teu nome é doce como mel. Oh, aleluia. Te louvamos, Senhor. Um precioso é Cordeiro de Deus. Quão precioso é Cordeiro de Deus.
tua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Teus olhos são como fogo, e tua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Só teu nome é doce como mel. Só teu nome é doce como mel. Santo és, ó Deus, bendito és o teu nome, ó Deus. Nós queremos adorar o Senhor. Queria convidar a Kátia para junto podermos meditar na palavra nessa manhã, amém? Nós queremos dizer aos irmãos, temos estudado sobre o Sermão do Monte, e nessa manhã não será diferente, sobre as bem-aventuranças, e queremos junto com os irmãos que estão aqui nessa manhã, aprendermos um pouco mais do Senhor, aprendermos um pouco mais do que Jesus fala. Quando nós começamos a estudar sobre o Sermão do Monte, a palavra que nós trouxemos foi a seguinte: Jesus, ele vai com a multidão, operando milagre no meio da multidão, e nós sabemos o seguinte, os milagres que Jesus operou na multidão, ele sempre vai operar, Jesus sempre vai tratar a multidão bem. Agora, como é que a multidão vai tratar Jesus? Esse aqui é o segredo. Então, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, se a igreja aprendesse a que ela foi chamada, Cleide, a que ela foi chamada, ela aprenderia não só de cor, mas ela viveria o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é para nós. A Bíblia fala que quando Jesus estava no meio da multidão ali, ele separa os discípulos, e naquela hora, Clemen, ele vira para os discípulos e fala: sentai-vos aqui, eu vou ensinar para vocês. Para que vocês foram chamados? E ali ele começa a discorrer o Sermão do Monte, dizendo: isso aqui é para vocês e para aqueles que vocês vão chamar. Se nós aprendêssemos, Sônia, essa parte da Bíblia e vivêssemos ela, cumpriríamos toda a lei, e nós seríamos de fato a luz que iluminaria. E nós somos, porque Deus nos chamou para isso, mas a igreja precisa vivenciar isso na sua essência. Então, se nós aprendermos Mateus capítulo 5, 6 e 7. É só isso da Bíblia? Não, irmãos, a Bíblia tem tanta coisa. Romanos, carta de Romanos, chamada a Catedral da Graça. Se você quer conhecer a graça, você vai ler o livro de Romanos. Vamos juntos abrir aí Mateus, está aqui, Kátia está aqui agora, amém? Mateus 5, vamos lá? Mateus 5. Quem estiver em casa aí, abra a sua Bíblia, né, Cleide? Vamos aguardar, abrir a sua Bíblia, para que nós possamos compreender isso. Jesus ali no capítulo 4, versículo 18 e 19, ele diz para os discípulos, andando ali à beira do mar, ele diz para os discípulos assim: vem, e os discípulos seguem Jesus. E lá na frente, no capítulo 5, ele fala: agora eu vou ensinar para que foi que eu chamei vocês, amém? Vamos lá juntos? Voltarmos, nós havíamos parado no sal da terra e luz do mundo. Então vamos dar continuidade para que possamos compreender. Ele começa dizendo: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximando-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo, entenda bem, ensinamento de Jesus é para discípulo, multidão, ele opera milagre. Então, ou seja, a pessoa é discípulo, mas só quer o milagre, só as mãos de Jesus, então não vai aprender o que Jesus tem para ele. Então, ou seja, ensinamento para discípulo. Você é discípulo de Jesus, então você vai aprender o que Jesus falou, o que ele ensinou. Ou seja, a multidão, Jesus sempre vai abençoar, vai fazer milagre, mas a mesma multidão que recebe o milagre, amanhã grita com Jesus: crucifica-o. Mas os discípulos não. O discípulo é diferente. O discípulo, ele pode sim receber o milagre, mas o discípulo recebe exclusivamente o ensinamento de Jesus.
E nessa manhã é isso que nós estamos aprendendo. Quais foram os ensinamentos de Jesus? Você pode observar um pregador que ministra a palavra. Eu falava isso até com o irmão Cléris. Não que não seja, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas quando você ouve um pregador ele pregando já profeta, os patriarcas, e a pregação dele é em cima daquilo ali, ele nunca falou de Jesus, pouco ele conhece da graça, pouco ele conhece de Cristo, pouco ele conhece do evangelho que Jesus veio trazer. Mas quando você vê alguém ministrando a palavra, ele ministra de Jesus, Cleidinha, nós entendemos que essa pessoa passou a conhecer Jesus. Jesus é a expressão exata do Deus invisível e segue o evangelho de Jesus. Não que não devamos pregar o evangelho, aquilo que os profetas, os patriarcas, os reis que serviram a Deus, tem aqui a história para ser ministrada, para aprendermos com ele, mas a essência é Cristo. Por isso vamos aprender nessa manhã. Vamos lá. Ele assenta com os discípulos e ele começou a ensiná-los dizendo: feliz os pobres de espírito. Ou seja, só recapitulando, né? Feliz aquele que é dependente do Espírito de Deus. Aquele que é pobre, aquele que não tem. Às vezes a gente até muda a frase, né? Fala, não tenho dinheiro, mas eu sou rico de espírito. Não, está errado, isso aí é linguajar. É igual a voz do povo é a voz de Deus. Mentira, a voz do povo. Quem foi que mandou soltar Barrabás e crucificar Jesus? O povo. Eu sou pobre, mas sou rico de espírito. Não, isso aí é frase humana e da multidão. Ou seja, nós somos pobres de espírito, porque todo dia nós dependemos do Espírito Santo no nosso espírito para nós podermos sobreviver. Então a Bíblia fala: bem-aventurado, felizes os pobres de espírito. Então esse negócio, eu sou rico de espírito, isso é falácia, né? Como diz por aí. Vamos lá. E às vezes é verdade. Fala aí, pastora, do rico de espírito. Irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus. Tá frio. E eu tô suando. Tá frio. Você vê o negócio como é. Por isso que a vida é feita de alto e baixo. Aguenta o momento baixo da vida aí. Então, irmãos, a gente precisa ir discernindo, né? O que é que o nosso Senhor ensina, o que é que o nosso Senhor fala, o que Ele faz. E a gente entende pelas Escrituras que há uma diferença grande entre a multidão e os discípulos. O texto diz que a multidão, ela seguia Jesus, mas os discípulos ouviam Jesus. É diferente. A multidão acompanhava Jesus. Por um objetivo ainda, que lá na frente ele fala assim, ele diz assim: você me segue não pelo que eu sou, mas vocês me seguem pelo que eu posso oferecer de milagre para vocês. Então, ou seja, nós não servimos, os discípulos não seguiam Jesus, Cleide, por milagre que Jesus operava. Eles seguiam Jesus pelo que Jesus era. Então, assim, isso é muito importante, ou seja, a multidão seguia Jesus porque Jesus proporcionava comida, multiplicava pão, e Jesus chega a dizer isso: vocês me seguem por causa do pão. O pai de vocês morreram no deserto por causa desse pão que perece. Aí ele fala: eu sou o pão vivo. Glória a Deus. Fala, pastor. Os irmãos aí também que quiserem comentar, viu, Cleide? Hércules, viu, Cleide? Hércules, Soane e os demais irmãos aí. Amém. Então, há uma diferença, irmãos, entre multidão e discípulo. E essa diferença é a gente que vai determinando. Não é Jesus quem determina quem é discípulo e quem é multidão. São as próprias pessoas que vão se enquadrando de quem é multidão e quem é discípulo. É o nosso comportamento, é a nossa atitude, é a nossa resposta ao chamado do Senhor, né, ao ajuntamento, é que vai definindo se somos multidão ou se somos realmente discípulos. E a grande característica do discípulo em relação à multidão é porque o discípulo ele para ouvir, e o discípulo ele obedece. Diferente.
O discípulo ele vai ficar atento ao que o Senhor Jesus ensina. O discípulo ele vai ter submissão ao que o Senhor Jesus ensina. A multidão ela nem sempre vai se preocupar com isso. A multidão ela vai estar mais interessada com o que Jesus está fazendo. O discípulo vai... Como, Hércules? Sim, a multidão vai estar preocupada com o que Jesus vai oferecer. O discípulo vai estar preocupado com o que ele vai oferecer para o Senhor. A multidão vai ficar preocupada e na expectativa com o que ela vai receber. O discípulo com o que ele vai dar. Eu costumo dizer, meu cara, que a pessoa que de fato serve a Jesus, a pessoa que de fato serve a Jesus. Desliga de cara. A pessoa que de fato serve a Jesus, irmãos, o que acontece com ela? Ela acorda de manhã e ela faz como o mestre. Aqui, o retorno aqui. Ela faz como o mestre. O que ela faz? Ela, na verdade, ela acorda de manhã e fala: hoje eu vou abençoar alguém. Esse é o discípulo. A multidão acorda de manhã e fala: hoje eu vou receber uma bênção. Então, ou seja, o discípulo de Jesus, ele acorda de manhã e ele sai preocupado: hoje eu quero abençoar alguém. Hoje eu quero abençoar alguém. E a pessoa que não é discípula, ela é diferente. Ela acorda de manhã, ela acorda no meio da multidão e ela acorda: hoje Deus vai me dar uma bênção. Alguém vai me abençoar. O discípulo acorda de manhã e fala: eu vou dar um abraço em alguém. O que não é discípulo fala: eu quero receber um abraço. O discípulo acorda de manhã e fala bem assim: eu vou dar um copo de água, ainda que seja o meu inimigo. O que não é discípulo não sabe fazer isso. Então nós estamos falando de discípulo e multidão. E essas bem-aventuranças, ele está falando, Cléris, ele está falando, Cleme, para os discípulos. E outra coisa que a gente precisa atentar, irmãos, é que a expressão discípulo, ela significa que é o outro do seu mestre. Não é isso? O discípulo é aquele que segue a um mestre. O discípulo é o aprendiz de um mestre, com intenção de ser semelhante, de fazer igual. Então a multidão tem essa diferença aí. A multidão ela não está preocupada, ela não está atenta, né? Ela quer receber, ela precisa receber e ela quer receber. Então assim, para começar a gente precisa identificar isso. E como eu falei antes, quem define quem é discípulo e quem é multidão somos nós mesmos. Algumas pessoas, elas pensam até que Deus escolhe quem vai ser discípulo e quem vai ser multidão. Não, irmãos. O chamado é para todos. Todos são chamados. Todos são chamados. Agora, que resposta eu vou dar a esse chamado é quem vai determinar sou eu. Né? Isso vai ser o resultado da minha vida. Né? É eu que vou definir que tipo de comportamento eu vou ter diante do chamado do nosso Senhor. Então, para começar, a gente precisa entender isso. E a multidão, o que a gente faz com ela? A gente não faz nada. Primeiro que você não consegue fazer nada com multidão. Multidão é multidão. Multidão é multidão, irmão. Sempre vai existir, sempre vai ter, vai estar aí. É isso aí. Agora nós precisamos buscar ser discípulos do Senhor. Nós precisamos entrar nessa porta chamada porta estreita. Porque a porta do multidão também é larga, né? Cabe muita gente, vive de qualquer jeito. Quer dizer que aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. A Bíblia fala assim, não é multidão. Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Todo dia toma a sua cruz e siga-me. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, ou seja, tem muita gente rico de espírito aí, e deles não é o reino dos céus, não. Gente que se garante: eu me garanto, eu sou eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada,
Então a Bíblia fala pobre, esse aí é pobre. E aquele que fala, eu dependo de Deus, eu dependo do Espírito de Deus, eu dependo de pessoas na hora do inverno, igual Jesus na hora do inverno da angústia, que chamou Pedro, Tiago e João e falou, bora comigo, vamos para a oração. No momento mais angustiante, ele dependeu de pessoas que levassem a carga dele, mesmo que dormiram naquela hora, mas estava ali junto com Jesus, os amigos. A vida também, nós precisamos disso. Tão pobres de espírito que somos, nós precisamos construir relacionamentos duradouros e termos amigos, para na hora da dificuldade, esse amigo vira o irmão. Amém? Como diz Provérbios 17. E como diz aqui a palavra, vamos lá, do rico do espírito. É que é uma linha muito fina, esse negócio de rico do espírito e pobre do espírito. E é muito perigoso a gente estar sendo rico de espírito e não perceber que está sendo rico de espírito. O texto diz, bem-aventurado, feliz, a minha Bíblia diz assim, os que têm um coração de pobre. Os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Outra versão vai dizer os pobres de espírito, né? Porque deles é o reino dos céus. Irmãos, e o que é ser pobre de espírito? Dependente. O pobre sempre está dependendo. Então é um espírito que sempre depende do Espírito de Deus, sempre depende de Deus. A gente comentava que o pobre é aquele que não tem. Ele não tem, o pobre ele não tem. Ele é desprovido. Presta atenção, o pobre ele não possui. O pobre ele tem falta, o pobre ele precisa receber, ele precisa que chegue para ele, porque não brota nele, ele não é autossuficiente. E eu fiquei pensando muito por uns dias com respeito a essa expressão, que é ser pobre de espírito. E qual é o risco, irmãos? O risco é de fato a gente se autoconstituir rico de espírito, sendo que Jesus falou que é feliz aquele que é pobre. E quando é que eu me torno rico de espírito, né? Entre aspas, se assim a gente pode classificar, é quando eu me garanto até na minha espiritualidade. Maldito homem. Entendeu só? É quando eu me sustento até mesmo na minha espiritualidade, a minha vida de fé, a minha vida de religião, ela se torna a minha riqueza, de modo que eu vivo por ela e já não vivo mais em Deus. De modo em que eu me envolvo com ela e eu me sustento com ela. Eu vi uma expressão, fé demais fede. Chega a tornar uma moralidade. Fé demais é perigoso. Por que é perigoso? Porque eu posso estar confundindo fé com crença, com crendices. Eu posso estar confundindo as coisas, irmãos. Fé é esperança nele, crendice é certeza do que eu quero. Fé é confiar nele, crendice é acreditar que eu vou receber porque eu quero, desejo do meu ventre, desejo meu. A fé, ela espera dele o que ele quiser fazer. A crendice me faz acreditar no que eu projeto. Por isso, falou um detalhe. Que Jesus falou, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, não a minha. E ele tem um detalhe que ele diz assim, maldito homem, está escrito, que confia no homem em si. E muitas pessoas ela é frustrada e fala, não vou mais para a igreja, não vou mais servir a Deus, por causa da crendice dela. Ela fez expectativa, e essa expectativa não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com fé dela. Quando a expectativa dela, Cleidinha, não cumpriu, não aconteceu, ela fala, não, então eu não vou servir mais a Deus, não vou mais para a igreja. Porque na verdade, era uma crendice dela, não tem nada a ver, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ou seja, ninguém tem fé em si mesmo. Então, se é despertada uma fé em nós, ela vem pela fé, ou aliás, ela vem pela palavra.
Então, a partir do momento que eu crio uma crendice fora da palavra, uma religiosidade, ou seja lá o que for, fora da palavra, eu estou correndo um risco de ter essa palavra que Kátia falou aqui, que eu vou dizer assim, até pensamento positivo. Foge tanto da fé que vai parar lá no pensamento positivo. Fé, ela é extremamente dependente de Deus, ela é extremamente dependente da palavra. A fé é algo que nós dependemos do Espírito, dependemos da palavra, dependemos de Jesus. Senão nós nos tornamos autossuficientes ao ponto de cairmos, que foi o grande erro de Sansão. A Bíblia fala que após Sansão vencer os filisteus ali com uma queixada de jumento, ele sai dali. E eu acho que, eu já ouvi dizer isso, que Sansão fala bem assim, eu sou o cara. E aí ele pega aqui, ó, o mel corre aqui da rocha, e ele bebe o mel ali, e ali depois ele sai, melhor dizendo, pega o mel num cadáver de leão que estava morto, quando a Bíblia fala que um nazireu não poderia encostar perto de nenhum animal morto. Aí Sansão já ficou cheio de si, aí ele já parte para Dalila, dali ele já conta o segredo que ele tinha com Deus. Quando a pessoa se acha autossuficiente, vem a grande queda. Tanto que a Bíblia mostra em Provérbios, diz assim, que a soberba precede a queda, ou seja, a soberba é uma sala de espera, a pessoa está na sala de espera para despencar e cair. Pastores de grande ministério caíram por conta disso. Missionários, missionárias, líderes, homens que se diziam homens de Deus, mulheres que se diziam mulheres de Deus, porque foi autossuficiente na sua fé, autossuficiente no seu ego, autossuficiente em si, e saiu dessa bem-aventurança, Cléris, que diz, bem-aventurado os pobres de espírito. Até a fé nós dependemos da palavra de Deus e do Espírito de Deus. Então, para a gente fechar esse ponto, irmãos, é muito perigoso isso. É perigoso eu direcionar, né, nós direcionarmos a nossa fé para que se cumpra a minha vontade. Eu ter um projeto de espiritualidade, uma vivência de espiritualidade constante, para que a minha vontade prevaleça, para que os meus desejos aconteçam, para que aquilo que eu quero venha se realizar. Então a fé, a nossa vida de Deus, a nossa vida com Deus, ela precisa ser direcionada para que a vontade de Deus aconteça na minha vida. É para que haja uma submissão. Por que eu preciso ter uma vida constante de oração? Para que eu fique diante do meu Senhor e não saia dele. Para que eu me submeta à vontade do meu Senhor e não venha viver a minha vontade. E o perigo de eu pegar esse mundo de Deus para fazer a minha vontade é muito grande. Mas a gente precisa viver nesse mundo de Deus para fazer a vontade dele. Irmãos, por que a gente precisa buscar o Senhor? Para ter coisas? Não, irmãos, a gente precisa buscar o Senhor para a gente ficar diante do nosso Deus em obediência, porque a gente sai toda hora. A gente volta para o estado de Éden, de carne o tempo todo. Nós somos tendentes a sair dessa vida no Espírito. Por que eu preciso ter uma vida de busca? Por que eu preciso ter uma vida diante do meu Senhor? Por que eu preciso ter uma vida de aprendizado das Escrituras, da palavra do nosso Deus? Por que eu preciso ter uma vida de envolvimento com os irmãos? Por que eu preciso ter uma vida de preenchimento das coisas espirituais? Para ficar diante do meu Senhor. Para viver em obediência ao meu Senhor e não para cumprir os meus desejos e as minhas vontades. Então, assim, é essa ideia. Quer falar alguma coisa, Clécia? É esse pensamento. Irmãos, a gente precisa voltar para Deus. Entendeu, pastor? Ele precisa voltar para Deus. O ensinamento de Deus, ela precede algo, ela fala assim, para vírgulazinha e explica. Deixa eu só fechar isso aqui. Se a gente não acata esse para na nossa vida, por que eu estou fazendo isso? Se eu não pergunto por que eu estou fazendo isso, por que eu estou buscando aquilo, para ver se está em consideração com o que Deus nos trouxe, que a salvação, que é o grande propósito, aquela reconciliamento ali de aliança com Deus. Com Deus. A vida de Jesus, ela nos ensina o tempo todo que havia uma unidade entre Cristo e o Pai.
havia um constante relacionamento entre Jesus e o Pai. A gente está sempre vendo Jesus falando, eu vou orar, né? Ele contrito diante de Deus, ele ali em busca. E para que Jesus vivia assim? Por que Jesus precisava viver assim? Ele fala para que a vontade do Pai aconteça. Eu preciso produzir a vontade do Pai. Eu preciso estar diante do Pai em obediência. Eu preciso entender a vontade do Pai. Foi para isso que eu vim, para que a vontade do Pai aconteça. Então ele precisava o tempo todo estar nessa unidade, estar nessa busca, estar nessa constância, nessa permanência de fé, de confiança, de integração com Deus, para que a vontade de Deus prevalecesse. Irmãos, até no Getsemane. Ele quer transmitir isso, que vocês também sejam assim. E o ouvir de Deus vem. Ela também é gerada no que eu ouço. Então, irmãos, Jesus fala, bem-aventurados pobres de espírito. O que é isso que Jesus está falando? Bem-aventurado pobre de espírito. Ele está falando aqueles que não se sustentam em si só, nem na sua espiritualidade. Mas que, só para fechar aqui, pastor, os pobres de espírito, eles são o tempo todo dependentes de Deus. E eles precisam ouvir Deus. Os pobres de espírito precisam da direção de Deus. Quando? O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Por isso que há a necessidade de obediência e a necessidade de comunhão. Porque é o tempo todo. Isso é tão sério, irmãos, que o que acontece? Nós estamos falando aqui de obediência, de palavra. Por que Jesus mantinha a oração? Você vai pegar a Bíblia e ele foi para o Monte das Oliveiras orar. E ele estava orando. Os discípulos entraram no barco e foram para o mar. Em alto mar veio o temporal, enquanto ele orava ao Pai. A Bíblia fala, e ele saía do meio da multidão e ia orar, ia orar, ia orar. Orar é rendição, é dependência. Quando a pessoa ora, ela está dependendo, ela está acordando de manhã e dizendo, Senhor, nessa semana, hoje, Clemer, domingo, irmã Maria José, ele está dizendo assim, eu estou dependendo do Senhor mais uma vez, eu estou dependente do teu Espírito mais uma vez. Eu costumo dizer que você manter essa dependência, você já viu aquela pessoa que não pode, vamos dar exemplo aqui, a gravidez de risco, que a pessoa toma injeções, que até a Dani Rocha, quando ficou grávida, tomou. Kátia, quando ficou de Eliseu, também teve que tomar uma vacina. É um tipo de vacina que você tem que tomar, senão dá errado. E eu me lembro, Cleide, eu sempre cito isso. Eu preciso dessa vacina todo dia. Eu preciso dessa dependência de Deus. Nós precisamos tomar essa vacina quando acordamos à noite, porque ela nos sustenta. Então, quando você se torna dependente do Espírito de Deus no seu espírito, a coisa fica diferente. Quando nós mantemos esse relacionamento que Jesus manteve, Clemen, com o Pai, que é um relacionamento de rendição. O que o Senhor quer? Eu dizia até para Mateus, para o nosso irmão Mateus aqui, ele falou, pastor, a pessoa cheia do Espírito Santo, é muito bom. Eu falei, de fato, Mateus, o é. Mas alguém cheio do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem, pega esse pobre de espírito e enche ele do Espírito de Deus, é para quê? Para esse pobre de espírito ali ficar rico de espírito. A bênção não chega em mim, Clériston, e termina aqui não. Eu sou o fim da bênção. Não, irmãos. Ou seja, o Espírito chega aqui e nós vamos, ou seja, como é que eu diria assim, mais à frente? Nós vamos, como é que eu diria assim, pegar essa bênção, já que somos pobres de espírito. Você já viu o que o pobre faz quando chega alguma coisa na casa dele? Ele agradece, e tem um detalhe, ele divide.
Eu já tive a oportunidade de estar na casa de um pobre e ele ganhar um presente, de várias vezes, na roça, né? O pobrezinho chegava ali, ele pegava e dividia. Um dia eu estava na casa de um irmão bem pobrezinho, ele ganhou 1 quilo de arroz. E eu nunca esqueci disso. Ele pegou aquilo, 1 quilo de arroz e dividiu 1 quilo de arroz. O pobre, por que que o pobre divide? Porque ele sabe o que é ter necessidade. Por isso, alguém que acumula, o acumulador fala: Deus me abençoou, eu tenho várias casas, vários carros, várias camisas. Nada errado, irmão. A Bíblia diz assim: não é do que corre, não é do ligeiro, como nós falávamos ontem, né, Cléris? Não é de quem quer, é de quem Deus quiser abençoar, e acabou. E não há injustiça da parte de Deus. Deus quer abençoar alguém, prosperar, Deus vai fazer. Deus vai fazer. O cara vai vender cocada, ele vai prosperar com cocada. E acabou, vai ser a maior fábrica de cocada do Brasil. É Deus. Agora, uma coisa é certa, entendendo, eu sou pobre de espírito, e quando chega o quilo de arroz, eu vou dividir o quilo de arroz, porque eu sei o que é ter necessidade. Então aquele que é cheio do Espírito Santo, que era isso que eu dizia para o irmão Mateus, falei: Mateus, alguém cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus vai fazer com ele, igual fez com Filipe, vai ali, corre na carruagem, ajuda aquele homem a ler a Bíblia. Alguém cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai acordar ele de manhã e vai falar: vai lá no Manuel Novaes, porque tem um homem de câncer, que está fazendo tratamento de câncer, e você vai impor as mãos sobre ele, vai abençoar ele. Alguém que é pobre de espírito e que enche do Espírito de Deus, ele acorda de manhã e fala bem assim: Senhor, tem 100 reais aqui, e eu vou entregar esses 100 reais a alguém que o teu Espírito Santo vai mandar. Eu me lembro de um irmão que ele acordou de manhã, Cátia, ele falou bem assim: essa manhã ele tinha ido pregar em uma determinada igreja e recebeu uma oferta de 1.000 e poucos reais, e ele falou: Senhor, essa oferta é para abençoar alguém, e amanhã de manhã, quando eu acordar de manhã, o Senhor, eu vou entregar esses 1.500 reais a alguém. E ele ficou procurando: Senhor, quem é o teu Espírito? Alguém cheio do Espírito, pobre de espírito, porque o pobre divide. Então ele não dá ainda, o tempo está vencendo, irmão, mas nós vamos dar uma parada e vamos pelo menos mais 30 minutos, amém? Aí em cima disso aqui, Cátia, só esse testemunho desse irmão aqui devolver. Aí o que acontece, irmãos, Clériston e Clemer, os demais irmãos aí que estão nos ouvindo na live? Aquele homem levantou de manhã e falou: eu vou abençoar alguém com esses 1.500 reais. E quando ele acordou de manhã e fez isso, ele saiu. Quando ele chegou para pegar o avião, viu uma aeromoça, e o Espírito Santo falou assim: você vai abençoar ela. Você vê uma aeromoça bem vestida, mas tem profissão que tem aparência, o salário, né, às vezes não é lá essas coisas. E ele pensou: mas essa mulher é bem vestida, e o Espírito Santo falou: sim, você vai abençoar ela. E o que acontece? Ele virou e falou bem assim, chamou aquela aeromoça, quando o avião parou, e falou bem assim: olha, Deus mandou fazer algo com você. E ela falou: o quê? Ele falou: te dá uma benção, e essa benção não é minha, é da parte de Deus. Aí entregou aqueles 1.000 e poucos reais a ela. Quando entregou, ela começou a chorar e falou bem assim: eu quero contar uma história. Eu entrei muito triste hoje, vim trabalhar profundamente triste. A minha família, eu combinei de ajudar a comprar uma geladeira para um parente, e infelizmente não deu, e as pessoas me julgaram por conta disso, porque eu falei que ia ajudar a comprar aquela geladeira ou dar aquela geladeira, e eu não tive condição, e me julgaram. A minha família brigou comigo, e eu saí assim profundamente triste. E ela virou e falou assim: e agora o senhor está aqui me dando esse dinheiro é o da geladeira. Não era dela também. E ela chorou profundamente. Ela falou bem assim: eu estava afastada do Evangelho, porque um dia eu deixei de entender isso aqui. E aí ela falou: pois hoje eu quero voltar para Jesus. Então existe um detalhe: você sair de manhã, alguém cheio do Espírito, pobre do Espírito, que encheu do Espírito Santo, esse pobre vai dividir 1 quilo de arroz, irmãos. Isso é inevitável. Então alguém que diz: eu sou cheio de Deus, eu sou abençoado, não conheceu o Espírito de Deus e não sabe o que é ser pobre de espírito.
E a palavra do Senhor, quando ele diz bem-aventurados pobres de espírito, ele não está falando aquele que é pobre de espírito e vai enriquecer e vai deixar de ser pobre de espírito, não. Ele está dizendo bem-aventurados pobres de espírito, que vão ser sempre pobres de espírito. Sempre dependente de Deus. Sempre. Esse exemplo que você deu aí, né, o obreiro, o homem, o servo de Deus que recebeu uma oferta e Deus falou com ele que a oferta não era para ele, era para ele abençoar alguém, e ele passou essa oferta e abençoou no sentido de deu, né, para a aeromoça, e a aeromoça falou também não é meu, é para a geladeira. Ou seja, o pobre de espírito, ele faz com que tudo que ele tem vai perpetuando para os outros também. O que chega nas mãos do pobre de espírito, ele divide ao ponto de chegar nas mãos de quem ele nem imagina e que tem a necessidade e que tem a dependência também. Você estava falando e eu estava lembrando de uma experiência de um grupo de missionários que foram ajudar um projeto, né, de um determinado país, um país que tinha vivido uma guerra civil e tinha estragado, os irmãos tinham perdido casa, a cidade tinha sido totalmente destruída, e eles ficaram sabendo só que os irmãos ali daquela cidade não tinham onde morar. Então reuniram um grupo aqui de brasileiros e foram para lá para poder ajudar esses irmãos. E chegando lá foi surpreendente, porque tinha chegado muita gente. Não era só eles que tinham ido, outros, né, também tinham ido com o propósito de ajudar os irmãos. E aí eles conversando, se conhecendo, um começou a conversar com o outro e aproximou de um grupo que... Presta atenção nisso aqui, que coisa interessante, o que é ser pobre de espírito, irmãos. Conversando, aproximou e falou bem assim: sim, irmãos, eu percebi que vocês vieram para construir casas, né, para os nossos irmãos aqui. E eles falaram: sim, irmãos, a gente veio para construir casas, né? A gente foi informado que os irmãos aqui perderam tudo, a cidade está destruída, e a gente veio com o propósito de construir, acho que 100 casas para 100 famílias, né? E aí ele questionou, quis entender, ele falou assim: sim, irmãos, mas me fala aqui, vocês, igreja grande vocês, né, porque vim para construir assim 100 casas, vocês têm dinheiro, né, no caixa da igreja, né? Aí eles falaram assim: não, irmão, não é exatamente assim não. Ele falou assim: sim, mas como é que é? Vocês vieram assim para construir 100 casas? Como assim? Aí ele começou a explicar, ele falou bem assim: ó, é simples, irmão. E aí começou a mostrar, ó, aquele irmão ali, ele veio com a gente. Jesus deu uma fazenda para ele. E Jesus falou com ele: vende a minha fazenda e vai construir a casa dos irmãos. Aí ele vendeu. Aquele outro ali é dono de um empreendimento lá em São Paulo. Dono não, Jesus deu para ele um empreendimento em São Paulo. E Jesus falou com ele: vende e vai construir a casa dos meus irmãos, meus filhos. Ele vendeu e veio. Aquele outro ali, ele administrava 3 prédios que Jesus deu para ele. Jesus virou para ele e falou bem assim: vende 2 e vai lá construir a casa dos irmãos. E assim a gente veio. E ele ficou assim: meu Deus, como isso? E ele disse que pensou assim: mas meu pai, que situação, eu nunca vi isso na minha vida, as pessoas vender as coisas assim. Aí ele falou assim: ó, irmãos, eu tô querendo perguntar um negócio assim para os irmãos. Irmão, eu tô meio constrangido, mas eu vou perguntar. E aí ele virou para aqueles irmãos e falou assim: quando os irmãos voltarem para o Brasil, os irmãos vão fazer o quê? Se vocês venderam o que vocês tinham. E a resposta daquele grupo foi assim: você não acredita que Jesus é o Senhor, né, irmão? De tudo. Você não crê que Jesus é o Senhor, né, irmão? O que ele estava querendo dizer com isso? O mesmo Deus que dê 1, dá 2, dá 3, porque é para dividir. O Deus que deu 1 prédio, 2 prédios, 3, 4 fazendas, ele dá de novo, porque é para dividir. E aí ele entendeu que ele falou: eu sou o único.
E ele falou assim: meu Deus, que vergonha, eu aprendi hoje que Jesus é o Senhor. Então, irmão, são coisas desse tipo que significa ser pobre de espírito. São coisas assim que ensina pra gente o que é ser pobre de espírito. Não vai acabar, irmãos, porque o Senhor é Senhor. E tudo que o pobre de espírito possui, ele não tem problema de dividir. Por que ele não tem problema? Porque o Senhor é Senhor. O Senhor é Senhor. Se ele quiser dar de novo, ele dá. E ele entende que é de Deus. Ele entende que é de Deus. Então o mesmo Deus que dá, que recebe, que troca, que vende, que manda, que passa, faz tudo de novo, porque ele é Senhor. Então, ser pobre de espírito, irmãos, é permanecer dependente de Deus. Dependente de Deus. Eu fico olhando. Quando a pessoa acha que não depende mais. Olha isso aqui. Eu acho interessante, irmãos, outra coisa. Eu estava ouvindo isso e me chamou a atenção demais. A Bíblia diz que o dinheiro que era juntado ali com Jesus e os discípulos, Jesus instituiu um tesoureiro. E Jesus colocou o dinheiro do ajuntamento ali na mão de um tesoureiro. Ele sabia que era o tesoureiro. E quem foi o tesoureiro que Jesus colocou o dinheiro na mão? Judas. Foi Judas, irmãos. Jesus não conhecia Judas. Não sabia que Judas gostava de... Jesus não sabia que Judas gostava de dinheiro e ia fazer uma tramóia com dinheiro. Jesus sabia, irmão, mas Jesus não tinha problema com isso, não. Porque dinheiro não é problema para Deus. Dinheiro é problema para nós, mas para Deus não é. Então, ser pobre de espírito é viver dependente de Deus. E Deus é inesgotável. Aleluia. Irmãos, nós temos aí 2 minutinhos para terminar a live. Eu vou fazer uma oração aqui junto com você e com os irmãos que estão aqui. E a gente volta, mas só para encerrar, assim, 20 ou 30 minutos para a gente dar. Interessante que as bem-aventuranças, né, Cléris? Ela é profunda demais. Não dá para você, em 50 minutos, falar dela. Por isso que eu falo, se a igreja aprendesse as bem-aventuranças, a igreja seria outra, seria um sal que mudava a sociedade onde ela está. Vamos orar? Aleluia. Soberano e eterno Deus, nós te louvamos nesta manhã, Pai. Queremos te pedir, Senhor, nos ensina a ser pobre de espírito, mas nos dá força para viver. Como diz a canção, quero voltar à inocência, a ser criança, a ser dependente. Porque quando nós crescemos, Senhor, quantas pessoas eu vi, presenciei o Senhor abençoar espiritualmente, abençoar externamente. E quando abençoou externamente, ela pensou que poderia ir sozinho e deixou a dependência do Senhor de lado. E quando deixou a dependência do Senhor de lado, deixou de crer que ela era o que era por causa da graça do Senhor. Ela era o que era porque a graça do Senhor havia produzido aquilo nela. Essas pessoas esqueceram disso, Senhor, e trilharam caminhos fora da graça, fora da dependência, fora da pobreza espiritual, como diz a tua palavra, e deixaram a felicidade da bem-aventurança de ser pobre de espírito, e acharam, Senhor, que as circunstâncias as quais agora vivia, poderia segurar a sua vida, segurar a paz, a alegria. E como diz Asaf, os pés quase resvalaram, quase escorregaram, porque começaram a deslumbrar, a olhar para o que não deveria olhar, começaram a sentir no coração o que não deveria sentir. E Asaf diz que ficou animalizado, bestificado, ou seja, sentimento agora havia tomado o seu coração e a sua mente, não mais a razão, não mais o equilíbrio. Por isso, nesta manhã eu te peço, em nome de Jesus, que a
razão volte e esteja sempre sobre a vida de cada um de nós, para que emoções e visões deste mundo não nos embriague e nos leve para o caminho da autossuficiência, porque Senhor, o Senhor é que é a nossa autossuficiência, o Senhor é que é a nossa força, o Senhor é que é a nossa bênção, o Senhor é que é o que nos dá força, o Senhor é que é tudo em nós e por nós. Por isso nós dependemos do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, venha sobre nós nesta manhã, visite aqueles que estão em casa, que depende agora nessa quarentena do Senhor. Meu Deus, todas as vezes que o Senhor levou alguém a servir o Senhor na essência, todas as vezes que o Senhor escolheu alguém, ó Deus, com uma missão do Senhor, primeiro o Senhor tirou tudo dessa pessoa. Foi assim com Davi, ó Deus, e sendo amigo de Jonatas, e príncipe, casado com a filha do rei. De repente Davi perde, tem que correr, o seu amigo fala: vai embora, meu pai quer te matar. A tua palavra diz que Davi passou anos, Senhor, fugindo de Saul, se escondendo na caverna de Adulão, ó Deus, passando poucas e boas, totalmente na dependência do Senhor. A tua palavra diz, ó Deus amado, que Davi enfrentou oposição, obscuridade, solidão. Davi muitas vezes teve que comer do pão do altar, do sacrifício, para sobreviver. Davi teve que experimentar que do Senhor vem a provisão, aleluia. Davi teve que vencer o medo na caverna de Adulão, quando estava entre criminosos, endividados. Senhor, ensina-nos a depender do Senhor, até um espírito de coragem. Todas as pessoas que o Senhor escolheu, chamou para uma missão, o Senhor tirou tudo para que essa pessoa ficasse exclusivamente na dependência do Senhor. Foi assim com José do Egito, quando os seus irmãos se venderam José, quando ele foi colocado no poço, quando ele foi para a casa de Potifar, quando ele foi para a prisão de Faraó. Num dia só o Senhor muda a história de José, do cárcere a governador do Egito. Mas primeiro o Senhor ensinou a José que deveria estar na sua dependência. Foi assim com o jovem Daniel, inteiramente na dependência do Senhor, quando jogado na cova dos leões. Foi assim com Abraão: sai da tua terra, da sua parentela, e eu farei de ti, aleluia. Abraão sai dos apoios naturais, perde os apoios familiares, para que Abraão fosse sim considerado o pai da fé, aquele que creu no Senhor, aquele que esperou no Senhor, que mesmo se matasse Isaque, o Senhor era poderoso para ressuscitar. Senhor, aleluia, ensina-nos a ficar na dependência do teu Espírito Santo, aleluia. Ensina-nos a ser pobre de espírito. O Senhor fez assim, ó Deus, com Paulo cheio de sabedoria, e Paulo, apóstolo Paulo fala: considero como esterco, agora a minha sabedoria vem do alto, dependo do Senhor Jesus. Foi assim com Cristo, ó Deus. Jesus ficou na tua dependência. Quando José foge para o Egito com aquela criança, quando retorna para a Galileia, quando Jesus vai para o deserto, Senhor, aleluia, e ele fala: nem só de pão viverá o homem. Na hora da tentação, Jesus, quanto homem, ele não faz, e sendo Deus, não fez nenhum milagre para ele ficou na dependência do Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a trilhar o caminho da bem-aventurança, sendo pobres de espírito, para vivermos na dependência exclusivamente do Senhor. Esther, a rainha, ela dependeu do Senhor. Ó Deus, quantos homens e mulheres da Bíblia foram totalmente dependentes do Senhor, e aqueles que continuaram na dependência até o fim venceram, Senhor. Que nós possamos ser dependentes do Senhor cotidianamente, em nome de Jesus, ó Deus, aleluia. Irmãos, poder sentar? Ligou novamente aí? Já estamos na segunda live e nós vamos só alguns minutinhos para
Vamos começar então. Falar outra bem-aventurança aí, Kátia. Amém? Muito bom, irmãos. O Espírito de Deus me fez lembrar de Davi, me fez lembrar de Abraão. Todas as vezes que Deus pega alguém, tira os apoios naturais para essa pessoa ficar na dependência dele e entender que Ele é o Senhor de todas as coisas. Amém? Enquanto o pastor estava orando, eu estava ouvindo Deus falando, né? Ele estava dizendo assim: Senhor, nos ensina, nos ensina, nos ensina. E o Espírito de Deus estava soando, dizendo: eu estou ensinando, eu estou ensinando, eu estou ensinando, agora vai e faz. Agora vai e faz. Né? A grande questão, irmãos, não é Deus fazer, é a gente obedecer. Porque Ele já fez, pastor. A gente precisa entender que Ele já fez. Já fez, Cleide. Já fez. Agora eu é que preciso obedecer. Né? Irmãos, nós precisamos confessar ao Senhor o nosso egoísmo. Nós precisamos enxergar, perceber as nossas prepotências. Nós precisamos perceber as nossas maldades. E a Bíblia fala: convertei das vossas maldades. Converta você. Eu não tenho que fazer mais nada para você converter. Eu já fiz, agora converta você das vossas maldades. E essa é uma atitude nossa. É algo que precisa ser iniciativa nossa, porque nós já estamos debaixo da graça, nós já estamos na luz, nós já estamos em Cristo, e os que estão em Cristo, nova criatura é. E que nova criatura é essa que parece que tem tanta dificuldade de aparecer, né? Então, irmãos, cristianismo não é para fazer parte de uma religião. Cristianismo é para ser parecido com Jesus. Cristianismo não é para ir para a igreja, porque um momento como esse não tem nem igreja para ir. Cristianismo é para ser igreja. É para ser corpo. E ajuntamento é para edificação uns dos outros. Ajuntamento é para alegria, ajuntamento é para celebração, ajuntamento é para a gente ficar alegre, feliz e celebrar o Senhor e cultuar o Senhor. Isso é ajuntamento. Agora nós somos chamados para ser igreja, né? Então vamos chorar agora. Bem-aventurados que choram. Irmãos, quando nós iniciamos, nós falamos o que, né, irmã Cleide? Discípulos, senta e aprende. Multidão só está atrás do milagre. Nós somos discípulos. Nós sentamos aos pés de Jesus e aprendemos o que Ele quer falar conosco, para nós chamarmos outros e falar: você quer ser discípulo também? Venha e viva isso aqui. Amém? No final teve um momento de Jesus com os discípulos e com a multidão, né, da multiplicação do pão. Um dos momentos aqui à frente que Jesus dá um discurso duro. Tem um momento que Jesus não apenas multiplica o pão, mas Ele também traz uma palavra firme. Só um instante. E aí o que acontece com a multidão nesse momento? Ela sai. Ela vaza. A multidão sai. Se não tiver milagre, a multidão vaza, como diz aí na linguagem. Se não tiver vontade sendo saciadas, interesses sendo correspondidos, a multidão sai. E Jesus virou para os discípulos e falou assim: vocês querem sair também? Porque se vocês quiserem sair, pode sair. E Pedro vira para Jesus e fala assim: não, Senhor, a gente não vai sair. Porque o discípulo, ele compreende o processo onde ele vai chegar. Sim,
Hércules está dizendo aqui que o discípulo compreende o processo onde ele vai chegar. E há um detalhe, irmãos, que nós chegamos aí, Clériston, mais à frente, você vai ver que Jesus fala assim, ele vai falando, e quando ele opera, que ele não faz no dia seguinte, se você for lá na multiplicação dos pães, você vai ver isso, ele multiplica os pães, alimenta o povo, né? No dia seguinte a multidão está atrás dele, aí ele fala bem assim, vocês estão me seguindo por causa do milagre, né? Aí ele começa a dizer assim, olha, os pais de vocês morreram no deserto, porque comeram maná do céu, mas não creram em Deus. Aí eles falam assim, Jesus vira e fala bem assim, ele começa a falar dele, Sônia, ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E Jesus começa a dizer assim, eu sou. Aí ele começa a apontar para ele, Cleide, agora em uma linguagem espiritual, dizendo, vocês têm que comer de mim. Vocês não têm que estar aqui só comendo. Aí ele começa, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aí eles falam, rapaz, vamos cair fora? É aquilo que eu falei, começa a vazar. Porque, ou seja, quando Jesus começa a falar dele, não mais de milagres, operar maravilha, mas agora dizendo, olha quem eu sou aqui, vem para mim, todo mundo cai fora, e aí só ficam os discípulos. Por isso que nessa hora, mesmo nesse tempo de pandemia, nós temos que entender o seguinte, com milagre ou sem milagre, seja que vivamos ou que morramos, somos do Senhor. Amém? Vamos agora para bem-aventurados que choram aí, pastora. Nós estamos retomando aqui, né? Então que bom. Nós vamos falar um pouquinho. Eu falei esses dias atrás muito sobre choro. Eu poderia falar numa profundidade até assim daquilo que eu vivi esses dias atrás aí. Que o Espírito de Deus, eu fui criado, irmãos, eu sempre disse isso aqui na igreja, por um pai militar que dizia que homem não chora. Se homem chorar, não é homem. Então aquilo que você recebe como cultura terrena, Cleide. E eu sempre, diante de qualquer situação, eu endurecia. Eu falava, não, eu sou homem, eu não posso chorar. Esse apoderamento, hoje atual, a mulher apoderada, o homem apoderado, ou seja, eu, todo mundo é forte agora, todo mundo é cheio de poder. Não chora não, menino. Eu queria dizer o seguinte, eu aprendi com Jesus. Jesus, diante de circunstâncias e situações, ele sempre chorou. Vendo-a chorar, vendo Maria, irmã de seu amigo Lázaro, quando a Bíblia fala que Maria vem e se dobra aos pés de Jesus, a Bíblia diz assim, vendo-a chorar, moveu-se de íntima compaixão e Jesus chorou também. A Bíblia fala, Jesus chorou. Ou seja, nós aprendemos com o maior homem da terra, o maior guerreiro da terra, o mais sábio, que ele chorava. Jesus não tirou a humanidade quanto Deus. E eu queria dizer para todos nós que estamos aqui nessa manhã e você que está em casa, não retire de você a humanidade, a sua humanidade. Não retire de você a sua alma, essa via das emoções. Que nós vamos endurecendo, que chega um ponto que você não chora por um mendigo que está passando fome, você não chora pela prostituta, você não chora pelas crianças que estão morrendo nas mãos de pedófilo, você não chora por aqueles que estão morrendo, cometendo suicídio, você não chora por mais nada, você não está nem aí para ninguém. É isso que a Bíblia fala, Cleitinho. Então, ou seja, é uma pessoa que o coração não a quebranta. Eu não estou falando do melancólico, eu estou falando de alguém que Davi diz no Salmo 51, quando ele diz assim, Deus não vai rejeitar um coração aquebrantado, chorando, contrito, falando a verdade. Então Davi chega a dizer assim, Senhor, faz o meu coração ser quebrantado. Irmão, você pensa que é vantagem uma pessoa, um crente, passar o ano todo sem chorar, por nada, com essa alma perdida? Não foi para o inferno não, mas já perdeu a alma, a via das emoções já foi embora há muito tempo, Cleide. Ou seja, é uma pessoa endurecida, é uma pessoa que não consegue chorar, que não consegue dizer, me perdoe, ou eu te amo, ou pedir perdão a alguém, ou seja, ou dar perdão, enfim, é um endurecimento, é um narcisismo fora do normal. A pessoa só chora se ela sentir compaixão, uma pessoa só chora se ela de fato quebrantar, a pessoa só chora se ela olhar com os olhos de Jesus. Quando Jesus fala bem-aventurado que chora, e eu vou dizer ainda mais, tem muita gente, Clédio, com dor profunda de alma. Você sabe por quê? Porque não alivia a dor, Sônia, não alivia a dor, porque não chora. O choro tira a profundidade da dor.
Aí explode no câncer, explode na febre, explode em qualquer coisa. Eu conheço pessoas que ela explode externamente até, explode no físico, com enfermidade, explode com raiva, explode com ira. Por quê? Porque não foi lá e não aquebrantou, não chorou. Então, ou seja, quando a Bíblia fala bem-aventurados que choram, irmão, Deus sabia que nós não poderíamos perder a via da alma. Nesse tempo em que pais, mães, esposo, esposa perderam a alma, Sônia, perdeu o sentimento, não chora por mais nada. Esse cara agora é maduro, é forte. Forte o que, irmão? Ele é fraco, porque a bem-aventurança diz que quem é forte é feliz, quem chora, ó, a Bíblia diz é feliz. Então, se a Bíblia está dizendo que é feliz, uma pessoa que não chora, ela é infeliz. Ela é infeliz, ou seja, uma pessoa que não chora, ela é o quê? Infeliz. Porque o choro se alivia a dor da alma, tira a profundidade. E a Bíblia fala bem-aventurado que chora, não está falando de um choro de novela, irmão, que o ator fica ali e finge, não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo de um choro de verdade, da profundidade da alma. Ou seja, alguém muito amado seu morreu e você não chorou. O mundo está aí um caos, está pegando fogo, Sônia. O mundo para mim está pegando fogo. Está pegando fogo e o povo está querendo entrar na pizzaria e comer pizza. Para mim, figurativamente, as pizzarias estão pegando fogo, os restaurantes estão pegando fogo, e o povo dizendo, bora fazer aniversário, bora. Para mim está tudo pegando fogo e ninguém está vendo nada. Então eu diria o seguinte, nesse tempo em que as coisas estão pegando fogo, nós somos os que vão chorar, para que, como uma linguagem figurativa, Clériston e Hércules, o hindu chegou na América e viu um formigueiro, que era costume naquela época colocar fogo em formigueiro, e ele viu ali que o formigueiro estava pegando fogo. E na Índia, vários animais é sagrado, rato é sagrado, vaca é sagrado, o que você pensar lá é sagrado, tem não sei quantos mil deuses. E quando aquele hindu viu as formigas indo em direção ao fogo, o que foi que o hindu fez? Desesperou e colocava a mão para as formigas não ir, entrou em desespero, com compaixão da formiga. O que acontece? Deus, olhando do céu para a terra, nos viu indo em direção ao fogo, teve compaixão de nós, enviou Jesus, para Jesus vir dizer a essa formiga, se tornou formiga para dizer para mim, dizendo, não vai em direção ao fogo, e Jesus chorou por nós. João 17, oro por por aqueles que hão de crer na minha palavra, que o Senhor os livre. Jesus faz essa oração. Jesus chorou no Getsemane, Jesus chorou no Sermão do Monte, ou aliás, no Monte das Oliveiras, muitas vezes por nós. Por que eu estou dizendo isso? Se aquele hindu desesperou para salvar as formigas, se nós estamos vivendo em um mundo que o mundo que está pegando fogo, figurativamente, nós devemos chorar por pessoas. Ontem eu falava do frio e do inverno. Irmãos, cada um tem seu inverno. E inverno tem noite longa e dia curto. E eu estou falando de inverno de angústia, de tristeza, de dor. O meu inverno não é o de Soane não é o meu. O inverno do Brasil não é o mesmo do Alasca. Por isso não julgue ninguém quando a pessoa estiver passando por inverno. Ajude essa pessoa, carregue as cargas uns dos outros, e vamos chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Quanto ao choro, o choro está ligado a quebrantamento, né? Porque para você chorar, você tem que ter um quebrantamento dentro de você, senão você não vai chorar. O choro, e o interessante do choro são as motivações que levam ao choro. Só um coração de fato quebrantado se deixa ser conduzido por um ato de choro diante de algumas motivações, né? E o contrário disso é um coração endurecido. Um coração endurecido, ele se fecha e ele omite, né? Ele ignora, né? Ele ignora as motivações que o poderiam conduzir a um choro. Então, só citar isso aqui, que o choro, sim, ele está ligado a quebrantamento.
E o aquebrantado de coração, a Bíblia diz que ele vai ver Deus, né? Os aquebrantados de coração, eles vão ver Deus. E eu queria dizer, irmãos, se você tem falta de alguma coisa, peça a Deus. Eu me lembro que eu não chorava. Eu fui pedindo a Deus isso, me quebranta, Senhor, quebranta meu coração, quebranta. Eu fui pedindo a Deus, fui pedindo mesmo, porque eu tinha sido criado para não chorar. Então eu fui pedindo, Senhor, me quebranta, faz algo no teu espírito, no meu espírito e na minha alma. E eu precisava desse milagre, eu precisava de um milagre para chorar. E o Senhor nos conduz por caminhos de quebrantamento, nos leva por caminho que você vai ter que chorar para você quebrantar. Então às vezes a gente é igual pedir amor. Senhor, me dá amor. Prepara, você vai tomar um tapa na cara para perdoar aquela pessoa que te bateu no rosto. Você fica pedindo amor, você acha que Deus vai te dar uma emoção. Amor não é emoção, irmão, para com isso. Tem gente que fala, amor é atitude, ação para com o outro, ainda que seja o inimigo. Amor é mandamento, mas eu queria dizer assim, quando a pessoa tem uma ideia de amor, pensa que é uma emoção que tem aqui dentro. E não é emoção está ligada à paixão, ao apetite da carne. Por isso que as pessoas largam o casamento por causa de emoção. O cara trai a mulher, 10 anos, a mulher trai o cara, vai embora. O filho deixa o pai e a mãe, enfim, paixão. Amor não está ligado a sentimento. Então quando a pessoa pensar em amar e pedir a Deus um coração aquebrantado e falar, Senhor, dilata o meu coração, amolece o meu coração, eu preciso chorar, eu preciso tirar a profundidade da dor da minha alma, eu preciso ter alma, que nem alma eu tenho, eu preciso ter essa via das emoções, eu preciso colocar para fora isso. E eu me lembro que muitas vezes eu pedi a Deus isso porque eu não tinha. Hoje quando vem lágrima nos olhos, eu falo, Senhor, muito obrigado, porque eu não sabia o que era isso. E quem fez isso foi o Senhor. Então assim, se nós pedirmos a Deus, se temos falta de ser pobre de espírito, Ele vai nos fortalecer para sermos, e nós tomarmos a ação, que é isso que nós estamos falando hoje de manhã. Amor não é eu chegar assim, eu preciso sentir, Kátia, porque Hércules é meu inimigo, e quando eu sentir, eu vou fazer o bem para o meu inimigo, igual diz a Bíblia. Tem que sentir nada não, irmão, para de hipocrisia. Vai ter um negócio aí que você vai ter uma ação contra a sua vontade. Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Então não é hipocrisia não, Cleide. Eu vou me negar mesmo sem sentir, e vou dar um buquê de rosa para o meu inimigo, e de verdade, porque eu quero obedecer a palavra do Senhor. Isso é Bíblia. Já pensou se o ser humano fosse feito de outra matéria? Ele foi criado do pó, não foi nem da terra, foi do pó da terra. E é desse jeito. Ou seja, o ser humano, a Cleidinha está dizendo aqui que o ser humano foi criado do pó da terra, e ele é desse jeito. Então eu vou dizer ainda mais. Eu falei para o meu vizinho hoje. Ele falou, meu pai, que era tão forte, pastor, está fraquinho. Eu pego ele, eu não tenho que ter cuidado para não quebrar os ossos. O dono do imóvel onde eu moro. E ele falou assim comigo, poxa, está tão difícil. Eu falei, meu irmão, Raimundo, eu falei desse jeito, Ronaldo, com ele. Eu falei assim, nós estamos caminhando de volta ao que de fato somos. Cada dia você caminha em direção ao pó. Cada dia você vai se deteriorando, se desfazendo. Você nasce e você pensa que você vai ficando bambambam. Ei, Zé, fique esperto. Ou seja, você é pó, você é barro. Nós estamos caminhando em direção aonde, Sônia? Cada ano que passa, nós vamos envelhecendo, nós vamos desfazendo. Cada ano que passa, você vai encolhendo. Cada ano que passa, você faz essa linha do tempo, 10, 20, 30, e depois começa a descer, 40, 50, né? Aí entra nos enta, e do enta você vai para o 90 e vai por aí afora, e você vai descendo. Então o que eu quero dizer é o seguinte: ei, você está caminhando em direção à morte, em direção ao que de fato você é o bafo de Deus. O bafo de Deus, chora bafo de Deus. O bafo de Deus, você depende do Espírito de Deus, bafo de Deus. Então vamos viver as bem-aventuranças. Aleluia. A gente vai caminhar em direção ao pó, Cleidinha. Eu e você estamos caminhando em direção ao pó. E quando chegar lá, irmão, só sobra o bafo de Deus. Por isso nós temos que
viver aqui nele, por ele e para ele. Então, nós vamos nos desfazendo, mas a Bíblia diz que, contudo, o homem interior, ele vai se renovando a cada dia. A gente não pode esquecer disso, irmãos. O que vai se desfazendo é o nosso corpo, é a matéria, mas o homem interior, ele vai em Deus, ele, contudo, vai se renovando a cada dia. Eu queria compartilhar a respeito disso, né? Bem-aventurados que choram, uma palavra aos angustiados. E, irmãos, hoje é feita uma leitura da angústia que ela é muito ruim. Trata a angústia apenas por o seu lado ruim. Se olha para a angústia e se enfoca a angústia apenas no seu aspecto desagradável, o seu aspecto que faz doer. Mas eu queria compartilhar com você que tem angústia e dizer para você que a angústia, ela deve ser olhada muitas vezes como uma bendita angústia da minha alma. Uma escola que me faz refletir, que me faz olhar para as coisas com profundidade e que deve me levar para Deus, ao ponto de achar Deus. Eu queria dizer para você que vive angústia dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro de você, que você não precisa querer morrer porque você vive angústia. Você pode viver e viver com plenitude e alcançar, abstrair, adquirir aprendizados que outros que não possuem, que não vivem essa angústia, não alcançarão. O angustiado, ele tem facilidade de ser pobre de espírito. O angustiado, ele tem facilidade de achar Deus. Por quê? Porque o angustiado, ele automaticamente ele se torna dependente, porque a toda angústia o faz depender de Deus. Se o angustiado, na hora da sua angústia, pegasse a angústia e transformasse ela em escola. Quando Jesus vai para o Getsêmani e leva Pedro, Tiago e João, falou: vem cá para vocês aprenderem comigo. Vem que eu vou ensinar para vocês o que é ter angústia. Vem cá que eu vou ensinar para vocês a vida. A angústia não é para a gente fazer, Sônia, Clécio, irmã Maria José, Clemer e Ronaldo e Cleide, os que estão aqui, os que estão aí na live. A angústia não é para a gente fazer como o urso, Clécio. O que é que o urso faz na hora do inverno? Ele vai dormir, ele inverna e espera passar o inverno para ele sair da hibernação. Irmão, seria muito fácil, na hora das dificuldades da vida, da angústia da vida, eu e você, todo mundo, todos nós, entrar numa caverna, dormir, e quando aquela dificuldade passar, você sair do outro lado, acabou o coronavírus, acabou a dificuldade econômica, graças a Deus. Eu dormi esses 6 meses e para mim não deu problema nenhum. O urso, você não é urso, você é um ser humano criado de corpo, alma e espírito, e que na hora da angústia você não vai dormir. A angústia faz parte da vida. Vai chorar aos pés de Jesus, e a mesma coisa que Jesus nos ensinou: leve amigos com você, e nessa hora o anjo de Deus, como serviu a Jesus, vai te servir, e você vai ter experiência sobrenatural, além da energia humana. Você vai poder transcender e experimentar do Espírito de Deus no seu espírito. Agora busque essa transcendência pela fé.
vai além, faça como Abacuque, ainda que tudo dê errado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Faça como Paulo, ainda que o homem exterior se corrompa, angústia por fora, mas paz por dentro, pressão por fora, mas alegria por dentro, pressionado de todos os lados, mas porém firme no Senhor. Ei, irmãos, ô pastora, não dá nem para terminar essa escola dominical hoje de manhã, mas nós vamos terminar, amém, irmãos? Então, quando a angústia vem, chame alguém para aprender com você, amém? Sofre comigo aqui as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Convite de Paulo para Timóteo, e falou: vem ter comigo, meu pupilo na fé, vem ter comigo, meu filho na fé, porque eu vou morrer e você vai ficar aí para pastorear a igreja. Paulo falou isso com Timóteo, falou: vem comigo, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo, e não deixa emoções embriagar sua razão. Gerencie suas emoções, gerencie seus pensamentos e peça ajuda ao Espírito de Deus. Então, é porque falando assim parece que é fácil, né? Falando assim parece que é fácil. Então eu queria dizer para você, meu irmão, e para mim, que o momento da angústia, ele não é bonito não. Ele não é levinho não. Ele não é engraçadinho não. E só quem passa é que sabe. Mas eu estou dizendo para você que essa bendita angústia, ela é caminho de aprendizado, ela é trajetória de construção, e algumas delas não vai passar, não vai passar, e não é para passar, porque se passar, cancela o meio de construção, do qual nós precisamos passar por ele. Se essa angústia, ou se esse processo, né, de quebrantamento, que deve me levar ao versículo, o segundo ponto da bem-aventurança, bem-aventurados que choram. Será que tivesse, Cátia, esse espinho, se você não tivesse, falando para pessoas que têm espinho na carne, será que se você não tivesse esse espinho, você era quebrantado diante de Deus? Será que você seria bem-aventurado? Certamente não. Paulo falou assim: foi-me dado um espinho na carne, para que a graça de Deus abundasse em mim. A profundidade de dores de alma, a angústias, para nos levar para mais perto de Deus. E será que se Paulo fosse retirar daquele espinho, será? Então Deus não tirou o espinho da carne de Paulo, deu graça para ele ir até o fim da vida com aquele espinho, servindo ao Senhor. E às vezes, Sônia, há pessoas que Deus não vai tirar o espinho, mas essa pessoa vai viver na dependência do Espírito de Deus até o dia de morrer, e isso é muito bom, Ronaldo. Então, Jesus, ele quando foi pro Getsemane, teve um momento que ele falou bem assim: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. E essa angústia, ela não foi tirada. Ela não foi tirada. Ela concluiu em Jesus o processo de preparação para a crucificação. Ela concluiu a sua obra, ela completou o seu objetivo. Então, irmãos, eu queria dizer para você que essa angústia que você sente, ela precisa fazer uma obra dentro de você. E se você ficar se esquivando dela, isso não vai ser completado. Só um instante, isso não vai ser concluído. Então, assim, fica em Deus, vai com angústia e tudo. Vai com ela. Não fique perdendo tempo pedindo para ela sair. Aproveite o objeto dessa angústia e abstraia o que tudo isso tem para ensinar para você. Passe pelo processo e adquira o aprendizado.
passe pela trajetória da angústia e adquira o que isso vai proporcionar para você, a maturidade que isso vai transformar em você, o seu coração. Então eu queria dizer isso para você, porque nós somos uma geração hoje e fazemos parte de um tempo hoje que não é para sentir angústia. Não pode sofrer, não pode sentir dor. Toma remédio, toma droga. Ei, pode, irmão. Deus nos deu o Espírito Santo. Eu queria falar só isso aqui. Deixa eu só terminar. Continua aqui, né, irmão? Vocês viram que a pandemia está aí, mas o pastor continua aqui do mesmo jeito. Aguenta aí só um instante, pastor. E agora é um microfone só. Aí, tempo de pandemia, a gente aprende a ter paciência e esperar o outro. O que eu ia dizer, meu Deus? Sim, mas... Não. Tinha um ponto que eu ia falar. Toma. A angústia vem com um propósito. E se eu não for de encontrar esse propósito, a angústia se lembrei. Lembrei. Valeu, Cleidinha. Eu queria outra coisa. Falando disso, você pensa que o que foi que motivou um Lutero a olhar para o seu tempo, para a situação que vivia e ter a atitude que teve? Foi uma angústia, foi uma causa, foi um comichão dentro do coração. O que foi que motivou um português a sair de Portugal com caravelas e falar assim: não, a gente vai achar as Américas, a gente vai descobrir outras terras. Você pensa que comichão na alma vai levar você a horizontes diferentes. E não é para você empernar igual o urso, não. Ô urso, sai da caverna, né? E parte para Deus, porque tem horizontes a conquistar. Irmãos, cientistas que acharam soluções para doenças, cientistas, pesquisadores que acharam remédio para cura, para enfermidades. O que gera isso, se não for comichões, angústias dentro? É porque isso muitas vezes não é falado, mas é motivações para que respostas sejam alcançadas. Luz! Duas mil vezes tentando criar isso aqui, a luz. 2.000 vezes, a luz não, a lâmpada, né? Ou seja, 2.000 vezes esse cara estava em angústia profunda, em busca. A angústia é uma professora para você ir achar o que Deus tem para você. O que eu queria dizer, Cátia, peraí. Não, só esse detalhe aqui, irmão. Você pensa o seguinte: eu tinha que dizer isso aqui. Eu sou um cara angustiado. Clériston, você é um cara angustiado. Eu sou, Elisvan é, irmãos aí da live. Tem um comichão, Cleidinha é, nós temos um comichão, Ronaldo, nós temos um comichão aqui dentro, que é um negócio que não sossega. Catiú, você chega a dizer assim: Neto, você não para. Mas você pensa o que, irmãos? Eu vou dizer aqui só uma coisa para você. Ontem eu acordei de manhã profundamente angustiado, profundamente. Pastor, eu não sabia que o senhor sentia angústia. Quase todo dia, bonitão e bonitona. A diferença é que eu pego essa angústia e vou aos pés da cruz, igual Jesus. Mateus estava aqui comigo ontem e viu. E na hora da angústia profunda, veio o anjo e me deu uma palavra. Ou seja, o Espírito de Deus me deu uma palavra aqui, na carta de Deus para nós. E eu saí daqui na igreja assim, aleluia. A angústia foi embora, e além da angústia ter ido embora, o Senhor me ensinou. E eu saí daqui com a palavra. Ou seja, você sente angústias, eu sinto angústia, nós choramos, e nós não devemos fugir da angústia. A angústia nos leva para Deus. E a vida é feita também de angústia, não só de alegria. Por isso, bem-aventurados que choram, porque serão consolados.
Outra coisa, irmãos, a angústia, ela é interessante que a gente está falando no ponto, partindo do tópico de bem-aventurados que choram. Eu não quero chorar mais. Menina, você não pode chorar mais, você é apoderada. Vai chorar, moço. E outra coisa que a gente precisa entender, irmãos, é que essa angústia, ela deve ser cruz. De repente ela é uma cruz na minha vida, né? E o pastor falou aqui de ir para os pés da cruz. Nós estamos muito acostumados com essa expressão, os pés da cruz. E a gente esquece que não é para ficar no pé da cruz. É para subir na cruz, irmãos. Sabe por quê? Porque o Senhor falou que é para a gente pegar a nossa cruz a cada dia e é para seguir. E a cruz, ela é sinônimo de morte. Então, de repente, essa angústia é para a gente negar a si mesmo. Essa angústia é para a gente subir nessa cruz. Por isso que eu falei o aprendizado que nós precisamos ter para a vida. A cruz vai para onde? Para o Calvário. A cruz é para a morte. Jesus, a cruz é sinônimo de morte. Quando ele pegou a sua cruz, Jesus pegou a dele, a Bíblia fala, seguia Jesus. Quando diz seguir a Jesus, então pega cada um a sua cruz e siga Jesus. Jesus pegou a cruz dele e Jesus foi para onde? Para um monte chamado Caveira, e lá foi pendurado na cruz. Nós vamos seguir Jesus, vamos para o monte e lá vai ser pendurado na cruz. Nós vamos negar nós mesmos, vamos morrer. Isso que Cátia falou é tão profundo que diz o seguinte: aprendei de mim. Você sabe por que o fardo fica leve? Quando nós aprendemos de Jesus. Que é discípulo. E negar a si mesmo, ou seja, o fardo está pesado, irmão, porque você não nega a si mesmo e não vai para a cruz. Aí fica numa angústia, numa aflição, numa dor, num peso, numa briga com todo mundo. Aproveita a briga para brigar com o pai, com a mãe, com o marido, com a mulher. É uma briga geral. Briga não, irmão, vai para a cruz. E esse ir para a cruz, irmãos, é para a gente morrer mesmo e nascer. O cristão em nós que precisa nascer, né? É para a gente deixar de existir essa natureza humana, essa natureza meramente carnal, e nascer em nós o humano regenerado, né? O ser de fato recriado, o cristão recriado em Cristo. Então, eu queria compartilhar isso com os irmãos, essa palavra de angústia, e dizer para você e para mim que de repente essa angústia toda que você sente é para a gente chorar, é para ir para a presença do nosso Criador, para chorar, para ser derretido mesmo, para ser diluído mesmo, e encontrar o que é que Ele quer para mim, o que é que Ele quer de mim, e o que é que Ele quer que eu seja e faça. Né? Porque na criação a gente é o único ser que é igual a Cristo em racionalidade. Sim. Então a gente vive como se não tivesse essa racionalidade, e a gente não entende esse propósito, aí começa a questionar. E começa a questionar nós mesmos. Sim, Hércules está dizendo aqui que de toda a criação, nós, os seres humanos, somos os únicos que temos racionalidade, né? A natureza não tem, os animais não têm, as outras criações, né, de Deus não têm, o ser humano, por isso que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos os únicos que raciocinamos, e é esse raciocinar que Deus quer trabalhar em nós e nos levar à imagem de Cristo. Luz no entendimento. Assim, volta para a palavra dos discípulos, porque só quem se angustia é o discípulo. Só o discípulo. A multidão, ela não tem sentimentos. Não tem, né? Então, se a multidão ela não tem sentimentos, ela não consegue sentir o consolo, porque a multidão ela procura esse consolo que a Bíblia diz Em coisas. em pessoas, em coisas. E esse consolo não é terreno do angustiado. Ele é espiritual. Então a gente como discípulo, a gente tem que entender que esse consolo ela não vem de uma igreja terrena, de pessoas. Amém. Não vem. Essa dependência sacra, ela tem que vir de Deus. De Deus, né? Porque se sua ânima está angustiada, se ideia está angustiada,
ela não vai poder me consolar. Verdade isso. Há invernos que só o Espírito de Deus pode medir a temperatura e cuidar dessa pessoa. Tem um microfone para quando o pessoal for falar, né? E a gente compartilhar. Um microfone para quando for falar e o pessoal ouvir. Vai ficar bom. Fazer outro microfone. É. Mas deu para ouvir aí, deu. Já passa para trás, aí você fala, assim o pessoal ouve o que você está falando. Não gosto muito de microfone. Mas vai. Então, essa segunda bem-aventurança que a gente está falando aqui, ela volta para a primeira, que é dos discípulos, que a gente estava falando de discípulo e multidão, porque a multidão ela não tem sentimento de angústia. Eu estava refletindo aqui na viúva de Naim e na multiplicação dos pães que o pastor falou, que os dois eventos tinha multidão. E a multidão ela não se comove, ela associava Jesus pelo milagre, ela é associativa, né? Se a gente chegar e começar a entregar pães na rua, a multidão vai associar Jesus com pães. Mas é muito difícil para a igreja ir só com palavras, sem um alimento natural, porque a multidão ela vive de interesse. Chega a dizer, para que saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado e mudar você, eu vou operar o milagre aqui. Para isso. Então a multidão ela depende do milagre para acreditar em Jesus. Então quando a gente começa a falar de angústia, é o que eu falei agora, um angustiado ele não pode consolar o tão angustiado, porque o consolo não é terreno. Então essa dependência satânica de paternidade terrena é mentirosa. Paternidade celestial. O que eu posso fazer? Entrar. A Bíblia diz que um ao outro ajudou e os dois esforça-te, não é isso? Então assim, a angústia, de fato, essa angústia de, como o senhor falou, que o senhor sentiu uma angústia de revolta, na verdade. Por quê? Porque você vai na rua de palha e encontra uma criança com fome. Isso é angústia. Você vai aqui, você encontra uma pessoa com esse problema de pandemia, isso é uma angústia. Mas é uma angústia externa. Não é uma angústia. Não, você não. Esses dias eu li uma passagem que fala bem assim: o amor tudo sofre, mas ele não é sofredor. Eu não posso sofrer, eu vou sofrer pelo amor, mas eu não vou ficar sofrendo, angustiado de... Não é isso. Não. Então, esse consolo que a Bíblia diz que a gente tem que buscar não é essa dependência terrena. É uma dependência. Não, porque é passageiro. A gente chega a tirar todos os apoios naturais para tira. ensinar o homem, enquanto esse homem não depender exclusivamente de Deus. Tem pessoas que falam: minha mulher é minha vida, minha mulher não é minha vida. No dia que Catiúcia morre, aí eu vou em depressão e passo de viver. Então deixa eu falar. Já estamos encerrando a segunda live. Irmão, já estamos encerrando a segunda live. A pessoa vira e fala bem assim: eu dependo de Catiúcia para viver. Catiúcia é a minha vida. É o ar que eu respiro. Ei, casadão, casada. E se Cátia morrer? Aí acabou o ar, acabou a vida. Não, estou dizendo assim. Morreu. A esposa morreu. Aí Catiúcia morre amanhã. Aí o pastorzão aqui acabou, não é mais pastor. Acabou o ministério dele. Já aconteceu isso com pastores. Por quê? Porque disse que a esposa era o ar que respirava. A esposa era a vida. Jesus é a vida. Jesus é o ar que eu respiro. Que é o que Cléber está falando. Nada errado em serem dois. É bom ser dois, que um fortalece o outro. Mas devemos partir para Deus e depender de Deus. Não é só isso, irmãos, que a gente precisa aprender a chorar, né? Precisa chorar e chorar diante do nosso Senhor, e inclusive chorar com as nossas demandas, chorar com as nossas angústias, com as nossas dificuldades. E que a gente faça o que nos foi proposto, né? E não tem regra, padrão. Eu não vou dizer para você o que você tem que fazer. Jesus é quem diz, né? E a gente vai aprendendo com o nosso Senhor que cada um de nós somos chamados para viver e para ser, né? Essa é uma medida individual. É um para cada um. Por isso que o nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser pessoal e depois coletivo. Quando ele começa de um coletivo, ele não chega no pessoal. Ele precisa ser primeiro eu e o Senhor, e a partir desse incluir outros.
inclui as outras pessoas. Vamos orar? Você vem cá orar pelas mães, Cleidinha. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, aqui na dimensão onde o Senhor contempla tudo, aqui no lugar onde o Senhor tudo vê, aqui na presença do Senhor, aqui onde não nos escondemos, onde nada se oculta, onde nada fica escondido, mas o Senhor tudo vê. O Senhor vê o que tem dentro de nós e o Senhor vê o que somos. Há pedidos de socorros dentro de nós, Senhor. Há clamores dentro da nossa alma, Senhor, por nós e pelos nossos semelhantes, e por tudo o que nos envolve, e por tudo o que nós estamos perto. E nós queremos diante de Ti, Senhor, gritar, mesmo sem volume de som, gritar um grito de alma, dizendo: venha o Teu reino, venha o Teu reino, venha o Teu reino, Senhor, para dentro de nós, venha o Teu reino, Senhor, em nós, venha o Teu reino, Pai. E a partir deste reino, reino de Deus, reino onde a vontade do Senhor é cumprida, é entendida, é percebida e é obedecida, a gente possa ser espelho, a gente possa ser referência, a gente possa ser influência. Venha o Teu reino, Senhor, venha o Teu reino. Nós estamos diante de Ti e clamamos, chamamos pelo nome de Jesus. Nós oramos a Ti em nome de Jesus, buscamos a Tua face em nome de Jesus. Oramos por nós, mas nós oramos por todo o tempo que nós estamos vivendo. Oramos, ó Deus, por toda a terra, oramos, ó Deus, por todo o território terrestre, Senhor. Onde houver um ser humano, Pai, onde houver um ser humano, venha o Teu reino, venha o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria convidar a Cleide agora. Vem cá, Cleide, para a gente falar da noite. À noite nós vamos ter uma programação, que hoje é o Dia das Mães. E nós vamos ter uma palavra para mães. E eu queria pedir a Cleide que orasse, né, Cleide, pelas mães que estão ali na live ali agora. E pedir assim, irmãos. O Hércules, arranja um outro microfone aqui para a Cleide aqui. E dizer o seguinte, irmãos, a mãe, ela é especial, amém? Eu não posso nem falar muito hoje de mãe, mas você esteja aí à noite, amém? Para juntos nós podemos, eu diria assim, cultuarmos ao Senhor e agradecermos a Deus pelo Dia das Mães. Cleidinha, fala aí das mães e ore por elas, você sendo uma. Amém? Aleluia. A paz do Senhor. Fala. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Não, estamos aqui. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Aleluia. Todo ano, quem é do nosso ministério sabe que o mês de maio é dedicado à família. Só as mulheres pregam, só as mulheres fazem a programação. E quando foi em janeiro eu pedi para o Senhor: Pai, me dá uma palavra para o mês de maio. E eu fiquei conversando com Deus sobre isso. No final de janeiro o Senhor falou assim comigo: filha, é para colocar a casa em ordem. E eu, tá bom, vamos colocar a casa em ordem, Pai. Tá bom, Pai. O Senhor foi confirmando essa palavra. Eu comecei a estudar os textos que falam sobre isso, em especial a vida de Ezequias. E quando começou a pandemia, o Senhor falou assim comigo: eu não te falei que era para colocar a casa em ordem? O Senhor nos chama, famílias, pais, mães, para a gente colocar a casa em ordem. Hoje a palavra não é só para as mães, mas é para a família, para você pai, para você mãe, para você filhos. Coloquem a casa em ordem. Pai, nós somos gratos a Ti, porque temos o privilégio de sermos chamados de igreja.
Só temos o privilégio, Pai, de estarmos aqui mais uma vez para dizer muito obrigada, Senhor. Nós tínhamos tudo para sermos rejeitados por Ti. Mas contudo, mesmo assim, o Senhor nos escolheu. E eu quero Te agradecer pelo privilégio que nós como mães temos de termos filhos. Pai, que presente é esse? Que o tempo passa e parece que eles não crescem. O tempo passa e parece que para nós eles são inexperientes. O tempo passa, meu Deus, o sentimento de mãe continua. E eu quero Te agradecer. É bom demais poder ouvir: mãe, maninha, a mamãe. É tão bom isso, Pai. Isso soa como música, como melodia aos nossos ouvidos. E eu quero Te agradecer por cada mãe desse ministério. Eu quero Te agradecer pelas mães na face da terra. Obrigada, Pai, porque o Senhor escolheu mães para que a Tua geração fosse perpetuada. O Senhor escolheu uma mãe para trazer Jesus ao mundo. E é por isso que nós Te agradecemos, Senhor, por cada uma de nós, pelo privilégio que temos, pela alegria que temos de sermos mãe, de sermos geradoras de vidas. Pai, nós geramos vidas, e essas vidas são geradas para Ti. E eu quero Te pedir em nome do Senhor Jesus pelos nossos filhos. Pai, coloca-os, ó Deus, no Teu altar. Pai, nós queremos povoar o céu com os nossos filhos, com os nossos netos. Abençoa-nos como mães, como famílias que somos, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, eu queria encerrar nessa manhã. Aleluia. Encerrar nessa manhã dizendo que há uma escala para aqueles que desejam estar aqui à noite. Entre em contato com a nossa irmã Andréia e logo mais à noite, às 18h30, estaremos aqui novamente. E se você quer dar seu nome, é uma escala. Os irmãos estão aqui tudo distante um do outro, certo? São só 7 pessoas, ok, irmãos? Deus abençoe e que a paz e a graça do Senhor seja com todos, sobre todos, em nome de Jesus. Deus te abençoe. A paz do Senhor. Amém.